Mas, ministro, eu não posso deixar de manifestar minha resignação em relação aos rumos que a política externa brasileira tem tomado em relação a alguns episódios aqui que foram objeto do requerimento. O Brasil concedeu um asilo a Nadine Heredia, pessoa condenada por corrupção no Peru, acusada, inclusive condenada, de ter recebido suborno da Odebrecht, em circunstâncias que foram amplamente divulgadas, inclusive pela imprensa, com até possível participação de membros do atual governo ali no passado. Chama muita atenção a rapidez desse asilo diplomático. A condenação dela sai no dia 16 de abril. No mesmo dia, o relato oficial que ela compareceu na Embaixada Brasileira e ela é trazida pelo avião da FAB. Essa resignação não é só minha. Historial do Estadão, nos dias seguintes. Corruptos de toda a América Latina já sabem onde se refugiar da justiça de seus países. Então, a primeira indagação que faço a Vossa Excelência é se vai ser uma praxe do Brasil conceder asilos diplomáticos a pessoas condenadas por corrupção, seja aqui na América Latina ou seja em outros países, especialmente nesses casos lamentáveis envolvendo aí empresas brasileiras que pagaram suborno no passado. Gostaria de saber e de entender quando Nadine procurou pela primeira vez autoridades brasileiras. Eu imagino que não pode ter sido nesse dia 16/4, deve ter sido antes. Né? Tudo tão rapidamente assim causaria muita espécie. Há divulgação pela imprensa brasileira e peruana de que ela estaria bem de saúde. Tem até um vídeo que foi divulgado pela revista, o jornal Panorama, e foi amplamente reproduzido aqui no Brasil. Então, indago também a Vossa Excelência, que mencionou o asilo humanitário, se foi feito algum exame médico independente para saber das reais condições de saúde da Nadine Heredia, se havia justificativa realmente, ou se ela não poderia ser tratada no Peru. Eu imagino que tem hospitais, tem médicos no Peru, poderia ter a prisão domiciliar. O ex-presidente lá que nós sabemos, o Fujimori, né, foi preso e tinha condições de saúde precárias, mas nem por isso ele foi liberado ou foi concedido asilo aqui no Brasil. Gostaria de saber quando o presidente Lula tratou desse assunto com o senhor. Vossa Excelência mencionou numa entrevista que teria sido uma iniciativa exclusiva sua, e eu gostaria de saber se o ministro corrobora essa afirmação, se o presidente Lula não, em nenhum momento, tratou isso com o senhor antes do dia 16 ou no próprio dia 16, ou se Vossa Excelência consultou ou não consultou o presidente Lula sobre esse asilo, que, a meu ver, é um asilo infame para o Brasil. Acho que conceder asilo para quem é perseguido politicamente é uma praxe aceitável, mas jamais para alguém aí que foi condenado por corrupção pela justiça peruana, ao que me consta, sem qualquer sinal de perseguição política. Aliás, aproveitaria para perguntar para Vossa Excelência se entende que, nesse caso, também tem perseguição política ou foi só a razão da cirurgia na coluna, que, a meu ver, também não justificaria a concessão de um asilo humanitário, até porque as reais condições de saúde dela, nós não temos certeza em relação ao que aconteceu. O contraste, ministro, em relação à postura que a gente viu desses 5 venezuelanos que estavam na Embaixada da Argentina, na cidade de Caracas, sob a proteção do Brasil, é gritante. Né? Não houve, me chamou muito a atenção, não houve agradecimentos explícitos, tá, dessas pessoas ao governo brasileiro. Ao contrário, destaco aqui uma carta deles, 28 de abril de 2025, dirigido ao presidente Lula, foi amplamente divulgada. Nós, os asilados na Embaixada da Argentina na cidade de Caracas, sob a proteção do governo do Brasil. Leio aqui, senador Trade, partes, né, porque é um pouco longa. Hoje completamos 404 dias desde que ingressamos nessa sede diplomática. E mais de 5 meses sem eletricidade nem água corrente, em condições que violam direitos humanos básicos. Presidente Lula, já estamos há mais de um ano aguardando uma ação concreta que garanta a nossa saída segura.
acompanhados por seu governo, preservando o nosso direito à vida, que hoje tememos diante das ameaças contínuas que enfrentamos. Sigo da carta dos 5 venezuelanos que estavam sob a proteção do Brasil, em Caracas. É difícil não perceber a contradição na forma como o governo brasileiro tratou casos similares, inclusive envolvendo pessoas processadas e condenadas por crimes graves, nos quais a gestão eficiente e rápida de seu governo para a concessão dos salvos-condutos foi evidente, algo que não ocorreu em nosso caso, sendo nós inocentes. Pergunta deles ao governo brasileiro: por que alguns recebem proteção imediata e solução urgente? Claro que é uma referência à ex-primeira-dama condenada por corrupção e que o governo brasileiro conseguiu lá o salvo-conduto de imediato e concedeu num tempo relâmpago, enquanto nós somos condenados a meses de silêncio. Então, gostaria de indagar também ao ministro o motivo desse empenho que parece ter havido tão grande do governo brasileiro em relação ao caso Nadine Heredia e essas reclamações aqui dos venezuelanos, que não sei se procedem ou não. Indagar também a Vossa Excelência que eles foram retirados ali, né, do dia 6 de maio, da Embaixada da Argentina, e o Brasil não foi comunicado. Será que o Brasil não foi comunicado porque não foi reputado um parceiro confiável, ministro, para que fosse alertado de que eles seriam retirados daquela embaixada? E aqui a gente tem um contraste muito grande, que me permite uma crítica, entre a postura do presidente Lula e a postura do presidente Milei, representando seus respectivos governos. Na Argentina, concede-se asilo a perseguidos políticos venezuelanos, oposição. Enquanto que o Brasil concede aí asilo a Nadine Heredia, condenada por corrupção. Não poderia o Brasil ter concedido um asilo também diplomático a esses indivíduos lá na Venezuela, reforçando a posição deles perante a comunidade internacional? Presidente, só vou pedir mais algumas perguntas, que os assuntos foram se acumulando, mas eu tenho tentado aqui ser bastante rápido. Na sequência, eu também não tenho como não dizer aqui que essa posição do Brasil, do presidente Lula, de ir à Rússia para aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, foi algo muito lamentável dentro da história da nossa diplomacia, acompanhado por um abraço afetuoso que todos os brasileiros assistiram, né, ao Vladimir Putin. Não tenho nada contra a Rússia, não tenho nada contra o Vladimir Putin pessoalmente, mas se trata de um país que agrediu o outro. A Rússia invadiu a Ucrânia. Havia algum outro líder de um país democrático, ministro Mauro Vieira, naquele desfile de tropas? Algum país, o presidente da França estava lá, o presidente da Alemanha, o presidente dos Estados Unidos, o secretário Marcos Rubio estava lá. Tinha algum líder de um país democrático mais relevante presente lá em Moscou para aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, ou foi só o Brasil que se destacou negativamente nesse específico episódio? E nisso que a gente tem que apontar um contraste, que a gente tem sido muito cobrado, senador Mourão, pela comunidade judaica brasileira, porque o Itamaraty tem publicado notas sucessivas criticando Israel pelas ações na Palestina. E, no entanto, não se vê uma nota, senador Mourão, do Brasil criticando a Rússia pelas invasões, pelo bombardeio, pela morte de civis inocentes lá na Ucrânia. Então, gostaria de entender esse duplo padrão do Brasil em relação a esses dois temas, que realmente não está sendo muito difícil de entender, e parte da comunidade judaica brasileira atribui aí a um preconceito em relação a esse tema. Gostaria de indagar também se foi convidado o Vladimir Putin para vir à COP30 nessa viagem. Creio que enquanto não encerrada a situação, a guerra na Ucrânia, é algo, a meu ver, impensável, mas gostaria de ter uma informação de Vossa Excelência sobre esse tema. Indo adiante para os finalmente, tivemos esse novo episódio da viagem à China,
que ficou, por mais méritos e acontecimentos que possam ter acontecido ali naquela ocasião, ele ficou obscurecido por esse último episódio, que foi tratado como sendo um embaraço diplomático das falas da primeira-dama e, em seguida, do próprio Lula. Mas eu não vou entrar nessas questões menores, mas a grande questão que existe desse episódio houve um convite da parte do governo brasileiro, do Lula, ou de Janja, ou de quem quer que seja, para que o presidente da China enviasse um especialista em regulação de redes brasileiras, ou para tratar assunto de TikTok, ou de qualquer outra rede, numa espécie de convite aqui à censura ao Brasil. Há algo de concreto em relação a isso? Nós podemos esperar a chegada de um especialista chinês para tratar desse assunto específico? Enfim, são essas indagações que eu teria a fazer. Eu agradeço mas são indagações relevantes. São indagações que eu sei, ministro, são duras, contundentes, mas a gente faz nosso papel aqui na comissão. E, mais uma vez, reitero o meu respeito ao Itamaraty, ao seu corpo diplomático, mas a diplomacia presidencial, e aqui focalizo a responsabilidade em especial no presidente Lula, tem colocado a imagem do Brasil em uma situação muito delicada, nos afastando das democracias ocidentais e, por outro lado, gerando juízos de valoração sobre o que nós somos extremamente negativos. Quando, cumulativamente, em um período de 2 meses, nós temos concessão de asilo a alguém condenado por corrupção. Quando nós temos, em seguida, os asilados lá na Venezuela sendo resgatados e não nos é informado, porque parece que não somos mais um país confiável, e a carta deles é reveladora das reclamações que eles tiveram em relação ao governo brasileiro, e nisso a Argentina contrastando positivamente em relação a nós. Quando, em seguida, Lula visita a Rússia para aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, reiteradas condenações ao governo de Israel, sem, no entanto, fazer a mesma juízo de condenação contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. E agora, por último, esse episódio embaraçoso na China, no qual, a não ser que esses fatos sejam melhor esclarecidos, mas ficou ali, pelo menos o que aparece, é que viria um especialista chinês em regulação de redes para censurar conteúdo, para fazer o que aqui no Brasil, a convite do próprio presidente Lula. São essas as minhas indagações. Senador, respondendo ao senador Moro, o asilo, a senhora Nadine Heredia, ela sim fez uma cirurgia, é grave, fez, acho que lá no Peru, porque não foi aqui no Brasil, chegou para o tratamento com um filho menor. Ela entrou na Embaixada do Brasil, ela chegou, procurou, como qualquer pessoa que procura a área consular, e pediu para ficar, e pediu asilo. O embaixador do Brasil em Lima nos informou imediatamente, e nós pedimos que ele contactasse o governo para saber se o governo daria. E já por telefone nos foi antecipado que eles dariam. Se demorou 2 horas e pouco, a partir do momento em que foi pedido, foi única e exclusivamente para preparar os documentos. Não houve nenhuma oposição ou nenhum questionamento do governo peruano. Portanto, essa foi a questão, e eu autorizei na mesma hora, falei assim, não, então peça formalmente, e comuniquei ao presidente. Eu falei com o presidente Lula, que concordou comigo, porque pela convenção que curiosamente se chama Convenção de Caracas sobre asilo diplomático, o país asilante que dá o asilo diplomático não precisa discutir, é só receber. A pessoa diz que precisa, que está sob ameaça, está sob qualquer circunstância que precisa do asilo, e se dá. Se dá o asilo quando a contraparte do governo permitir a saída, o que não houve, volto a repetir, no caso da Venezuela. Ela partiu para o Brasil, está em São Paulo, e eu acho que isso evitou, sobretudo, uma permanência. Poderia ter ficado 1 ano e tanto, ou mais até, se não tivesse havido isso. E eu acho que o mais importante também é o fato do governo peruano não ter interposto nenhuma dúvida, nenhum problema, imediatamente ter permitido. E sei que ela veio com um filho menor de 13 ou 14 anos,
e não tem, pelo que eu também fui informado, não tem outros parentes no Peru nesse momento. Portanto, isso é o que eu posso dizer. Creio já ter respondido também o questionamento de Vossa Excelência sobre a questão da Venezuela, quando respondi ao senador Esperidião Amin. E Vossa Excelência também falou na questão da visita do presidente à Rússia. Também o senador Mourão se referiu a isso. Eu queria dizer que a presença do presidente em Moscou no dia da comemoração, dia da vitória, que é no dia 9 de maio, se deu no contexto, e aliás, todos os anos, já várias vezes, o Brasil foi convidado, não sei se houve visita de chefe de Estado nesse momento, mas o Brasil sempre está presente, sempre assiste. E a motivação foi, nesse caso, especificamente, pela questão de que a Rússia foi um país aliado na luta da Segunda Guerra Mundial. Foi um país, a União Soviética perdeu 26 milhões de pessoas, foram vitimados 26 milhões de cidadãos da União Soviética, sendo que cerca de 20 milhões da Rússia, da então Rússia. Sem a participação, isso todos os historiadores, o general Mourão sabe que é um historiador também, e conhecendo por dentro as questões militares, sabe que sem a presença russa, o desfecho da Segunda Guerra Mundial não teria sido como foi. Então, foi também num momento de comemoração desta vitória de 80 anos, uma data muito emblemática, muito especial, dessa vitória em que o Brasil esteve presente, sim, na Itália, inclusive liberando forças americanas para que pudessem atuar no teatro francês da guerra, e com cerca de 25 mil homens, se não me engano, também sofrendo muitas baixas, e um grande esforço brasileiro de luta conjunta contra o fascismo e o nazismo na Europa. Foi nesse contexto que houve essa participação do governo brasileiro. E depois também houve uma reunião bilateral em que se trataram de assuntos de grande interesse. Eu mencionei na minha apresentação as questões que envolvem a Ucrânia. Tanto o presidente Putin como o presidente Zelensky e o presidente Xi Jinping já falaram do assunto com o Brasil, e foi pedida essa intermediação do Brasil de dar um recado, que foi feito. Então, eu creio que não tivemos dúvida em que essa reunião, de que esse encontro bilateral e a visita por ocasião do dia da vitória em 9 de maio estão totalmente encaixados, estão totalmente de acordo com as posições da política externa brasileira de ter relações e de ter contatos com todos os países. É importante dizer que também, do ponto de vista comercial, o Brasil tem um comércio de 12 bilhões de dólares com a Rússia e, sobretudo, importando fertilizantes. É curioso também que os Estados Unidos têm também um comércio importante, são 3 bilhões e meio de dólares, concentrado em muito grande parte também em fertilizantes. Então, todos os países também têm que olhar e ver os seus interesses. Vossa Excelência, senhor senador Moro me perguntou também sobre a questão do TikTok, fez referências. Eu queria dizer que eu estava presente, e foi uma menção que o presidente Lula fez, e que ele só, inclusive, pediu ao auxílio na hora, a primeira-dama, o fato específico. Foi dito o seguinte, que não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja divulgação de temas de pornografia, de pedofilia, e dos famosos desafios que correm nas redes digitais e que levaram à morte uma criança de 8 anos há pouco tempo em Brasília, por um desafio com desodorante, para inalar desodorante, que levou à morte uma criança de 8 anos. Quer dizer, tem que haver algum tipo de controle, não se pode deixar. Afinal de contas, as plataformas que veiculam isso têm que ter um tipo de responsabilidade. Foi nesse sentido, único e exclusivamente, que se mencionou a questão na China. E não há, de forma alguma, nenhum programa de visita de especialistas para tratar do que quer que seja. Isso pode haver no futuro. Eu acho que o Brasil tem que regulamentar a questão das plataformas, e depois é uma questão de tratar com o governo chinês, porque também é diferente a questão dos algoritmos utilizados na China e no resto do mundo pela empresa, como seguramente deve ser por muitas outras plataformas. Eu confesso que não sou um especialista nisso, não saberia dizer muito mais do que isso, mas o fato concreto que é esse, que a preocupação era com a questão da regulamentação, evitando crimes reconhecidos por todos no Brasil e no exterior, envolvendo crianças. Então, é essa a questão. E desculpe aqui... Presidente, só fazer uma referência aqui, senador Tade. Eu vou ter que presidir a CSP, tá? Então, vou pedir só para pedir um esclarecimento sobre 2 pontos.
Vossa Excelência não vê como problemático a concessão de um asilo a alguém que foi condenado por corrupção em outro país? Porque, sim, existe a convenção, outro país concordou, mas o Brasil não é obrigado a abrigar pessoas condenadas por corrupção em outro país. Até porque não existe nenhuma discussão, ao que me consta, que aquelas condenações, de alguma maneira, seriam motivadas politicamente. E aí a indagação que a própria imprensa brasileira fez, né? Quer dizer, o Brasil vai virar um paraíso para pessoas condenadas por corrupção, inclusive por suborno pago por uma empresa brasileira. Então, essa é uma questão que eu indaguei a Vossa Excelência e gostaria de ouvir um esclarecimento sobre isso, se Vossa Excelência não vê nada disso como problemático. E a outra questão aqui destacado, o que foi essa veiculação de pornografia, veiculação de conteúdos, né, que podem levar a esses lamentáveis episódios nas redes, já é algo proibido no Brasil. Por que a gente tem que chamar ou convidar uma autoridade chinesa, né, ou indagar, pedir algum apoio para comparecer, né, vir ao Brasil para fazer esse tipo de controle? Então foi também um outro episódio que teve uma repercussão muito negativa e gostaria que Vossa Excelência esclarecesse. Pedindo aí desculpas, presidente, mas daí eu vou ter que me ausentar. Agradeço. Agora, não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir. Isso não é. Então, esse ponto é muito simples de responder. Com relação ao asilo diplomático, eu acho que o fato determinante foi a instantânea concordância do governo peruano. E, inclusive, depois pela imprensa, não foi levantado esse tema, mas pela imprensa peruana eu vi que a sentença que condenou a senhora Nadine Heredia não tinha sido dada ainda naquele momento. E outra coisa, ela está sendo, a acusação, no caso dela, é de atuação partidária. Ela era presidente do partido fundado pelo marido e era uma questão eleitoral, de crime eleitoral durante a eleição. Então, foi diferente. E foi disso. E o determinante foi a instantânea aprovação do governo peruano. Quer dizer, não havia por que não se fazer, não se dar. E os exemplos todos que eu citei na minha apresentação de outros asilos dados também não creio que corroborem um fato de que o Brasil tenha um comportamento que possa ser criticável. Nós tivemos sempre o comportamento de acordo com a convenção que se chama Convenção de Caracas de 1954 e dentro de todos os padrões estabelecidos pela convenção. Então era isso que eu poderia acrescentar a Vossa Excelência. Com relação... Senador Mourão. Sim. Bom, eu respondi uma parte já com relação à Rússia e o dia da vitória. A questão da Venezuela no Essequibo, senador, o Brasil tem tido uma atuação muito grande e muito forte desde o início. O Brasil participou das reuniões, aliás, foi uma proposta do presidente Lula na reunião da cúpula dos presidentes, dos chefes de Estado do Mercosul, em dezembro de 23, no Rio de Janeiro. O presidente fez um apelo a que o presidente, então, da CELAC, que é o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, foi um momento de maior tensão entre a Venezuela e a Guiana, ele fez um apelo de que ele, na condição de presidente da CELAC, que tentasse arbitrar um entendimento e que ocorreu dias depois. Dias depois houve uma reunião em São Vicente e Granadinas, saiu uma declaração de Argyle, em que, primeiro, os dois países se comprometeram a não usar a força. E a nossa posição é sempre de que tem que se respeitar os acordos pré-existentes. Há dois acordos solucionando a questão do Essequibo, ambos do século... Um do final do século XIX, outro do século XX, portanto, de séculos anteriores, e ambos entre a Venezuela e o Reino Unido, que era a potência colonial. O Brasil sempre respeitou os acordos, sempre lutamos por isso, participamos diretamente nessa conferência de São Vicente e Granadinas, onde foi criado um mecanismo, inclusive, de consulta imediata pelos países envolvidos, pela Venezuela e pela Guiana, e esse mecanismo dizia que qualquer dificuldade, o governo brasileiro, na figura do ministro das Relações Exteriores, seria o interlocutor para ser comunicado de qualquer incidente, qualquer coisa. E logo depois dessa reunião, em Argyle, a declaração de Argyle, criou também um mecanismo de consulta dos dois ministros do exterior da Guiana e da Venezuela, presidido pelo Brasil e no Brasil. Então, eu recebi, ainda em janeiro, a data eu não tenho agora de cabeça, mas posso ver depois lhe dar, recebi os dois ministros, tivemos uma longuíssima reunião do dia inteiro, discutindo questões que pudessem levar ao entendimento sobre... Nós não discutimos o limite, se era o rio tal ou o rio qual, mas nós
discutimos questões e iniciativas que pudessem criar um ambiente que levasse, então, a um entendimento posterior, enquanto se aguarda todos os mecanismos que estão em andamento. Há uma ação na Corte Internacional de Justiça, houve uma mediação do secretário-geral da ONU, ainda o anterior ao secretário-geral Guterres, era o secretário-geral coreano Ban Ki-moon, que recebeu esse pedido de bons ofícios dos dois lados. Uma das opções que ele tinha era de mandar para a Corte Internacional de Justiça na Haia, caso não houvesse um entendimento. Ao final de seu mandato, como secretário-geral, não houve entendimento, ainda as duas partes não tinham cedido, e o tema passou para as mãos do novo secretário-geral, que depois de talvez um ano, e eu sei disso porque eu estava em Nova York, era o embaixador do Brasil na ONU, não havendo avanço, ele então resolveu mandar para a ONU. Então, nossa posição é essa, de aguardar, de acompanhar. Sabemos que o Exército está lá e sempre atento e vigilando as nossas fronteiras, como ao longo de toda a nossa longa fronteira terrestre, e a nossa posição é de evitar, evidentemente, movimentos que comprometam a estabilidade. Esse é a nossa posição. O Vossa Excelência também me perguntou sobre a questão de organizações criminosas serem reconhecidas ou serem classificadas como organizações terroristas. Nós seguimos, como defensores do multilateralismo, as sanções e as classificações que são adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E são isso que nós seguimos. Eu acho que qualquer outra iniciativa não pode ser unilateral. E acho que é fundamental que seja discutido no seio de uma organização como a ONU, que possa discutir e decidir, porque qualquer iniciativa, qualquer classificação desse tipo pode ter consequências muito graves para muitos países e para sociedades dentro de cada um desses países. Portanto, nós defendemos o multilateralismo e pretendemos continuar dessa forma. E se o senador Nelson Andrade me permite, então responderia à sua pergunta como integrante Presidente, do Sul. Sim. Ministro Mauro,